Para ser fluente em inglês, você precisa saber mais ou menos de 3.000 a 5.000 palavras. Sendo que dessas 3 a 5.000 palavras, se você souber as 1.000 palavras mais básicas e recorrentes da língua inglesa, você já consegue se comunicar razoavelmente bem. Olha só, eu não disse bem, eu disse razoavelmente bem. Mais ou menos! E dessas 1.000 palavras que você precisa para começar a se comunicar em inglês, 100 delas são muito básicas, recorrentes e usadas praticamente em todas as frases. Dessas 100 palavras, que são as palavras mais básicas e mais usadas na língua inglesa, eu selecionei 10 palavras para te mostrar aqui, para responder a uma pergunta que os alunos me fazem, os meus seguidores me fazem numa base recorrente, que é: por que é tão difícil entender os nativos falando inglês? Bem, eu vou dar a resposta e eu vou ilustrar com essas 10 palavras que estão em praticamente todas as frases do inglês. É muito difícil pensar numa frase que não tenha pelo menos uma dessas. Entender o inglês falado requer você entender os sons do inglês falado. Entender os sons do inglês requer que você entenda os sons do inglês. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente imagina uma palavra do inglês, a gente imagina a escrita dela. E essa escrita da palavra do inglês, ela vem acompanhada de uma interpretação fonológica nossa, advinda do português. O que isso quer dizer? Que a escrita daquela palavra faz a gente querer pronunciar de um jeito como se a gente fosse pronunciar no português. Então vamos lá. Em suma, você não entende o inglês falado porque você não sabe produzir os sons do inglês. E o primeiro exemplo é essa palavrinha aqui. Como você pronunciaria esta palavra? Bem, se você disse off, você não está nem perto de conseguir falar essa palavra do jeito correto e, claro, de entendê-la quando um nativo falá-la. Porque a pronúncia dela é of. Ou seja, você pensou em dois sons, ó, mas na verdade é of. Olha que diferente. E além de você não saber, bom, quando eu digo você não é você que tá vendo essa story, tá? Eu tô me baseando nos meus 13 anos de sala de aula. Então, a maioria dos alunos que são enviesados pela escrita querem pronunciar off, por causa da escrita, obviamente, né? Então, pode ser que você já me siga aqui há um tempo, pode ser que você tenha aprendido certo em algum outro lugar. De qualquer forma, além de você não entender quando o gringo falar essa palavra, porque você espera ouvir sons do português, e se você falar desse jeito, ele ainda pode confundir com a palavra off, que significa desligado, que é um significado completamente do que você queria falar originalmente. Essa foi a nossa primeira palavra. A segunda palavra que eu trouxe, também muito básica, é essa daqui. Qual que é a pronúncia dessa palavra? Olha, se você falou note ou até mesmo not, até tá compreensível, mas não é assim que os nativos falam essa palavra. Claro que quando a gente fala de inglês, o inglês é uma língua amplamente falada no mundo inteiro, né? Só na Grã-Bretanha você tem lá mais ou menos 50 sotaques, nos Estados Unidos você tem mais ou menos 30 sotaques, mas assim, no inglês padrão americano, a pronúncia dessa palavra seria not. E a gente faz o O, né? Not. E por quê? Porque a gente está vendo a escrita e a gente acaba pensando que esse O vai ser pronunciado O, porque no português é assim, não é mesmo? E como você pronunciaria essa palavra? Essa é a nossa terceira palavra do dia. Bom, se te deu vontade de falar chew, saiba que você acabou de falar mastigar e não o número 2, que a pronúncia é to. Talvez você não perceba a diferença assim de imediato, mas é porque te falta praticar o inglês com os sons do inglês. Quando a gente fala inglês com os sons do português, a gente acaba ficando enviesado e tendo dificuldade para perceber essas sutilezas. A nossa quarta palavra do dia é você. Como é que se pronuncia você? Muitas pessoas gostariam de falar I-U, fazendo um I e um U, mas na verdade a pronúncia é you. De novo, parece uma sutileza, parece algo muito pequeno,
mas que se você não sabe os sons básicos do inglês, de palavras básicas como essa, imagine palavras mais avançadas, né? E quando eu falo uma palavra isolada, tipo você, you, e você pronuncia, sei lá, errado, pensando no português, you, talvez eles entendam, talvez você não se sinta mal porque é parecido, mas agora extrapola isso para uma frase de 20 palavras. De 20 palavras, quantas que você está pronunciando corretamente, quantas que eles estão entendendo, ou quando eles falam uma frase de 30, 40 palavras, se você não souber isoladamente a pronúncia de cada palavra, você não vai conseguir compor e construir frases com mais palavras, porque cada palavra sua tem um errinho, tem alguma coisinha ali que não está correta. Próxima palavra é uma. Como você pronunciaria essa palavra? Bom, se você disse a, de novo, tá pensando na escrita, a pronúncia dessa palavra é tão simples assim. A nossa sexta palavra é ele ou ela. Como você pronunciaria esta palavra? Se você disse eat, a pessoa provavelmente entenderia comer e não ele ou ela, que a pronúncia é at. E indo mais ou menos nessa ideia, eu queria saber como é que você pronuncia dele em inglês. Mesmo problema, ou seja, se você falou his, a pessoa provavelmente entenderia ele está, ele é e não dele, que a pronúncia é has. A nossa oitava palavra é a palavra coisa. Essa é uma das mais difíceis, porque é uma das palavras mais usadas, né? Não tem como você se comunicar sem saber falar a palavra coisa. E ao mesmo tempo ela tem 3 sons, 3 fonemas, e nenhum deles praticamente existem em português. Você tem um e você tem um. E quando os brasileiros falam essa palavra, às vezes os gringos entendem fino, às vezes o gringo entende pensar, né? Se você pronuncia o G, thang, o gringo tá mais propício a entender o K do que propriamente o thang, né? Que é a pronúncia correta desta palavra. Bom, nossa nona palavra é eles ou elas. Como é que você pronunciaria essa palavra? Se você falou them, ou até mesmo them, pode ser que o gringo não saiba qual dessas 3 palavras você está falando. E eu te faço uma pergunta também provocativa. Quando um nativo da língua inglesa, não só um nativo, mas alguém que saiba falar inglês com sons do inglês, seja essa pessoa nativa do idioma, como um australiano, neozelandês, irlandês, escocês, americano, britânico, ou alguém que aprendeu inglês com os fonemas do inglês como segunda língua, como os italianos, franceses, gregos e filipinos e russos, né? Quando alguém pronunciar uma dessas 3 palavras, você entende de verdade o que a pessoa está falando? É claro para você qual delas 3 que ela está usando? Nossa última palavra do dia é a palavra frio ou resfriado. Como é que você pronunciaria esta palavra? Bem, se você disse cold, assim como a maioria dos meus alunos que eu tive nesses quase 13 anos de sala de aula, o gringo entenderia código e não frio ou resfriado, que é cold. E aí, é claro que pode aparecer um engraçadinho aqui e falar assim: olha, tudo bem que o contexto vai ajudar às vezes. Eu diria que talvez 50%, até menos, 40% das vezes o contexto realmente ajuda. Mas na maior parte das vezes existe uma confusão, sim. E de qualquer forma, mesmo se não houvesse uma confusão, se o contexto ajudasse 100% do tempo, eu ainda assim aconselharia a aprender os sons do inglês para falar inglês. Primeiro motivo, não é tão difícil assim, não é tão trabalhoso, são apenas 40 sons, enquanto as palavras são milhares, gramáticas tem mais de 1000 e os sons, os fonemas são só 40. Segundo motivo, é muito bom conversar com quem tem uma dicção boa, você não fica se esforçando para entender o que a pessoa falou, né? Entende ali uma certa porcentagem, é prazeroso entender o que as pessoas falam. Então você ter uma dicção boa vai fazer com que as pessoas que conversem com você em inglês tenham prazer em se comunicar com você e não fiquem ali
se esforçando para entender ou até mesmo mais prestando atenção no seu sotaque do que no conteúdo que você tem para dizer. E o terceiro motivo é uma boa dicção, ou seja, saber exatamente os sons do inglês vai fazer a sua compreensão auditiva melhorar 300.000%. Olha só um exemplo, a palavra amar em inglês. Muita gente acha que a pronúncia é love, love, e mesmo a pessoa indo para aula de inglês e ouvindo o professor falar certo, mesmo a pessoa ouvindo música, vendo série e vendo os nativos falar essa palavra, a pessoa parece que entende love, love, quando na verdade a pronúncia é love. E depois que ela aprende o certo, que ela aprende que amar, amor é love e não love, parece que todo mundo começa a falar love. Ou seja, você é enganado pelos seus ouvidos. Quando você tem uma opinião, uma impressão, quando você tem o som na sua cabeça, você não entende correto, parece que você só entende as pessoas falando daquele jeito que você acha que é. E quando você descobre o certo, você fala, nossa, é verdade, fala assim mesmo. Então, se você melhorar a sua dicção e falar os sons do inglês, meu amigo, você pode ter certeza do que eu vou te dizer agora. A sua compreensão auditiva do inglês vai mudar completamente, vai parecer até que você está entendendo português de tão fácil que vai ficar a compreensão auditiva. Então, se esses 10 exemplos que eu te dei agora tocaram o seu coração e se você errou um ou mais desses exemplos, eu te convido a conhecer o meu trabalho e, sobretudo, conhecer os fonemas do inglês. Isso vai fazer com que a sua fala, seu inglês falado sobretudo, e a sua audição melhorem absurdamente. Então, sou eu aqui um discípulo dos fonemas.